amigo, fala minha amiga que quer e sonha ser um palestrante profissional e viver de palestras. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse terceiro episódio do podcast Fala Palestrante. O nosso objetivo aqui é te ajudar a encurtar o caminho que separa você de ser um profissional palestrante do mercado de palestras. Se você tem um conhecimento específico, se você é especialista no assunto, se você tem uma experiência de vida marcante e quer transformar isso em uma palestra e viver de palestra, ser muito bem remunerado por isso, você está no lugar certo. Eu sou o Lucas Vieira, especialista em marketing digital focado para o mercado de palestras. Ao meu lado tem o meu amigo aqui, o Lucas Lopes, especialista no mercado de palestras, CEO e cofundador da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil. E também o Francisco Almeida, meu amigo, que eu tive a oportunidade de conhecer, um dos melhores comunicadores e palestrantes que eu já vi no palco. Seja muito bem-vindo, Lucas. Tamo junto. Chicão, seja bem-vindo. E hoje o tema da nossa palestra é: quais são as barreiras que dificultam uma pessoa que almeja ser palestrante entrar no mercado de palestras? E muitas vezes pessoas que já palestraram têm as mesmas dificuldades. Assiste a live de hoje que você vai saber o que fazer quando você se deparar com essas barreiras que a gente vai colocar aqui. São poucos os palestrantes que buscam ter essa informação. E você, se absorver essa informação, essas informações, essas dicas do podcast de hoje, você vai passar na frente de milhares de pessoas que sonham em ser palestrantes e viver de palestras. Tá preparado? Fica com a gente, já curte esse vídeo, já dá um like e vamos pro tema de hoje. E aí, o que vocês acham? Sei que eu já falei demais. E hoje a ideia é que a gente traga à tona tanto essa parte técnica do marketing, de umas barreiras que a gente enfrenta por não entender uma série de coisas do mercado de palestras, como é que eu acho o cliente, como é que eu me comunico com o cliente, será que isso tem uma receita secreta? E, Chicão, eu acho que uma das barreiras que a pessoa que almeja ser palestrante mais enfrenta é montar uma palestra. Como é que eu transformo o meu conhecimento, a minha experiência de vida em um método? Um método e em uma palestra. Isso eu acho que deve ser a primeira coisa que vem à cabeça de uma pessoa que pensa em ser palestrante, né? Essa talvez seja uma das primeiras barreiras, né? Como que eu vou sair? Como que os outros vão me ver? Como que eu vou transformar aquilo que eu quero entregar? Porque ninguém sabe. Toda primeira vez é uma incógnita, né? Primeira vez de tudo na vida a gente tem uma incógnita. Então eu acredito que uma das primeiras barreiras, principalmente para quem está começando, se não a primeira barreira, é ter a coragem de meter a cara e de apertar o botão do play e falar, eu vou fazer. Vou com medo, vou sem medo, bota a fralda e vai. Não é? Mas você pode perguntar para qualquer palestrante. Você vê uma oratória como do Mário Sérgio Cortella, você vê uma dinâmica como do Rick Chester, você vê uma performance como do Tony Robbins, entendeu? Eles um dia tiveram a primeira palestra deles. E eu sei que muitos ficam no meio do caminho por causa disso. O que vão pensar de mim, aí entra aquela questão das crenças limitantes. Agora vai baixar o treinador comportamental aqui. Né? O que me cabe aqui dentro, junto para vocês, a minha entrega para vocês, é mostrar aquilo que talvez você não está enxergando. E mostrar aquilo que você já está enxergando e como você vai conseguir reverter isso. Então, uma das primeiras barreiras é a insegurança, é o medo de falar em público. Talvez nós temos aqui pessoas fantásticas que talvez nunca tiveram a oportunidade de ter ali na frente 20, 50, 100 pessoas, 2.000, 3.000 pessoas, como nós já tivemos. Você está entendendo? E aí é infinito. E com o tempo, eu queria agora falar a barreira e eliminar a barreira. Né? A primeira barreira, a sua dificuldade que talvez te impede de prosseguir com o teu sonho. E os sonhos realizáveis têm que ser feitos. Eu ouvi uma entrevista esses dias. Os sonhos realizáveis têm que ser executados. E o seu sonho de ser palestrante tem que ser executado. Eu ouvi uma entrevista da Adriane Galisteu essa semana, falando que o Ayrton Senna morreu com 3 sonhos que ele não realizou. Pega essa visão. Primeiro, ele tinha o sonho de correr na Ferrari.
Não aconteceu. Ele morreu antes que isso acontecesse. Ele tinha um sonho de ter um filho. Não aconteceu. Mas tudo, você vê que são sonhos épicos, né? Ter um filho é uma situação épica. Correr na Ferrari é uma situação épica. Só que tem outra situação que não é tão épica assim, que ele não realizou. Vocês sabiam que o Ayrton Senna nunca foi pra Disney? Caramba. Eu tive essa mesma impressão. E ela falou que ele tinha um sonho de ir pra Disney, mas sempre tinha alguma coisa na frente. Sempre tinha uma coisa que impedia. Sempre era uma coisa... E o Ayrton Senna era obstinado, né? E eu perguntei pra Patrícia, pra minha esposa, eu falei, o que você acha? Porque eu me identifiquei com aquilo. Pessoas de alta performance, talvez você que está assistindo a gente, talvez você está fazendo tantas coisas e está deixando teu sonho realizável de lado. Isso cabe como reflexão não só para o palestrante iniciante, mas para todo mundo. Mas para você, palestrante iniciante, qual é o teu sonho de vida? Como você quer ser lembrado? Em vida ou em morte? Como você quer ser lembrado, se isso for importante para você? E o Ayrton Senna era um... E eu perguntei para a Patrícia, né? Eu falei, o que você acha? Ela colocou, um obstinado com dores. Era nítido, né? E eu não tô aqui para julgar o Ayrton Senna, uma das maiores figuras, né, do esporte. Para mim é um exemplo, eu sou fã do Ayrton Senna. Mas eu agora vou trazer para o nosso mundo de hoje. Quantos sonhos você está deixando de realizar porque você não tem tempo de parar e quebrar e curar essas coisas que te impedem de fazer aquilo que você quer fazer, que te distanciam do teu sonho? Se o teu sonho é ser um palestrante, eu vou te falar, tem várias barreiras. Tenho medo do público, tenho medo de rejeição, tenho medo de não dar certo, tenho medo de repente terminar uma palestra e ninguém aplaudir. Mas tudo isso é curável, tudo isso é realizável, tudo isso é construído. E eu aprendi uma coisa que se chama hábito angular. O que é o hábito angular? São as pequenas coisas que você faz todos os dias que te fortalecem para fazer as grandes. Ninguém cria músculo em um dia na academia. Mas só que dói criar músculo. Sacou? Ninguém aprende uma coisa no primeiro dia. Então, para você que quer ser um palestrante, eu queria que você respirasse e aceitasse que existem barreiras, existem dificuldades que talvez venham da sua crença, que talvez venham da sua origem, que talvez venham da sua falta de conhecimento ainda. Mas esse teu sonho, ele é realizável. E eu não gostaria que ninguém que está aqui assistindo a gente desperdiçasse esse sonho realizável. Entendeu? Se teu sonho é para ir para Disney, bora para Disney. Só se vive uma vez, cara. Mesmo. E o palestrante ele tem que ter isso, só se vive uma vez e você tem que fazer uma vida que vale a pena ser vivida. Só que não adianta esperar, né? O sonho não vem, você tem que ir. É como ir você em busca. como você falou, né, no nosso outro episódio. Tem pessoas que dois tipos de pessoas, As que fazem. as que fazem e as que dão desculpa. Só que o que é mais triste, tem umas que só fazem pelos outros e deixam de fazer por si. Isso também é. E tem muito, eu sei disso, porque eu já fui assim. Assim como você que está assistindo a gente. Agora, não são só essas barreiras que impedem de o iniciante, a palestrante, alavancar Sim. a carreira, né? A gente pode citar aqui várias barreiras comuns. A gente estava conversando numa das lives de... Então, mais uma dica, fique esperto. Toda segunda e toda quarta a gente tem um encontro marcado com as nossas lives sobre o mercado de palestras. Então, se você quer conhecer mais, assista a gente toda segunda e toda quarta às 10 horas da manhã, certo? A gente poderia listar aqui dezenas de barreiras, porque as barreiras são coisas que a gente cria. Não necessariamente seja uma coisa natural. Dinheiro, por exemplo. Pode ser uma barreira que eu crio. Eu não tenho dinheiro. Tempo. Eu não tenho tempo. Pode ser uma outra Sim. barreira. Vulnerabilidade. Se eu fizer isso, será que as pessoas vão achar tal coisa? Será que não sei o quê? Será que eu vou ficar bonito? Será que minha voz... É uma outra barreira. E a última barreira mais importante. Achar que a gente não consegue. Vocês acham que essas 4 barreiras aqui, a gente poderia fazer uma lista, como eu disse, mas essas 4 são comuns. São as universais, né? São as universais. Essa que você colocou são as barreiras universais, como dinheiro, tempo, crença de pertencimento, crença de poder, de merecimento, são as universais.
E por trás, né, disso, eu acredito que isso faz muito sentido o que você falou. É a primeira camada de barreira, né? Aí talvez as pessoas já ultrapassem essa primeira camada, porque tem muita ferramenta que faz a gente ultrapassar isso, né? Vão te dar justificativa de que quanto tempo você passa na rede social? Você poderia estar lendo um livro, você poderia estar assistindo MBA, você poderia estar fazendo alguma coisa para a realização do teu sonho. Dinheiro é um detalhe. Qual é a prioridade do dinheiro, né? E aí depois vem a segunda camada de barreiras, né? Uma delas que eu citei aqui mais no campo comportamental, e eu acredito que a gente vai trazer aqui essa segunda. E eu acredito que vocês têm que ficar atentos a essa segunda camada de barreira, porque ela tem uma fórmula, ela tem uma técnica de ser ultrapassada. No MBA, a gente tem a fórmula de tirar sua timidez, de fazer você criar uma postura de palco, de você fazer uma construção de uma palestra impactante, de uma palestra transformadora. Além disso, vem as outras técnicas do mercado e as outras técnicas de marketing. Claro. Que eu acho que é isso hoje que é a grande pancada de hoje. O grande soco da verdade. Por quê? Tem uma frase que eu adoro. Eu prefiro o soco da verdade do que o beijo da mentira. Não, é porque, assim, tem gente que prega, que pinta como se tudo fosse fácil e fosse mil maravilhas. Não é fácil, não é mil maravilhas, mas é possível, é realizável. Ó, o Lucas é seu amigo, não é? Tá, meu irmão. Seu irmão. Quanto você pagou para entrar na Motivação Palestras, para fazer parte dos palestrantes que compõem a Motivação Palestras? Quanto você pagou? Nada. Quanto você cobra para um palestrante entrar no site e estar ali visível? Para qualquer cliente entrar e ver aquele cara ali, quanto você cobra? Nada. Não é questão de dinheiro. A gente já quebrou a primeira crença aí. A gente já quebrou a primeira crença. Tempo, além disso, de dinheiro, que a gente vai falar que, para entrar, pertencer a uma agência de palestrantes, para ser visto por contratantes. Não é questão de dinheiro. Para marketing, é a mesma coisa. Você não precisa de dinheiro para você ser visto. Então, quebramos outra crença. Você acha que você, Lucas, vendedor de palestras, você acha que um palestrante, se ele quebrar essas crenças universais, ele passa na frente de milhares de pessoas que sonham em ser palestrantes? Eu acho que muito tem a ver com que a gente não sabe que precisa ser feito. Total. Então, isso em qualquer área da vida, né? Não só no mercado de palestras. O que a gente não sabe que precisa ser feito para a gente ter uma melhor vida financeira, para ter uma melhor saúde, para ser um palestrante. E aí eu sempre gosto de falar das leis universais. Aí vem mais uma lei universal. Você é o resumo das pessoas que você se envolve, dos livros que você lê, né? Das palestras que você assiste. Sim. Então, ao se envolver com coisas e pessoas que estão relacionadas a coisa que você quer se desenvolver, você vai começar a saber aquilo que você não sabe. E aí você tem duas escolhas. E aí eu quero deixar uma reflexão aqui para a gente debater sobre isso. Eu ouvi uma frase um dia que dizia assim: o não fazer é a mesma coisa que fazer. O não fazer é fazer. Quem não está fazendo nada, está fazendo uma escolha. A de se omitir. E o que é barreira e o que é omissão? Eu não sei, eu acho que as barreiras que a gente está citando aqui são desculpas para a omissão. E isso daí é dolorido. Tem uma coisa que é muito dolorida, porque a gente sempre repete que palestras salvam vidas. Palestras salvam resultados. E quando eu estou me omitindo de não desenvolver e compartilhar aquele dom que eu tenho, eu estou literalmente dando desculpa para não salvar vidas e não salvar resultados. Literalmente salvar vidas. Porque isso acontece de forma literal, salvar vidas. Pessoas que estão precisando ouvir o que você tem para falar. Tem alguém precisando muito ouvir o que você tem para falar. E tem uma empresa precisando muito contratar alguém que fala o que você fala. Só que você está se omitindo de fazer o que é necessário para que eles te contratem. Você está se omitindo de fazer o que é necessário para que aquelas pessoas ouçam aquilo que você precisa falar. Aquilo que elas precisam ouvir, você tem aí. Você pode compartilhar com elas. Mas para que você chegue a esse nível, a esse ponto, é necessário colocar em prática, se preparar com tudo aquilo que você não sabe. E ao assistir as nossas lives, nossos podcasts, sim, você entende como é que vai estar se circulando de pessoas que são a média daquilo que você quer ser.
Então, tudo tá ligado, eu acredito, né, no meu ponto de vista, à omissão. O que eu tô omitindo de fazer que eu poderia colocar em prática? Beleza, deixei de me omitir, o que eu preciso colocar em prática? Tá bom, decidi colocar em prática, eu tô ouvindo isso da pessoa certa ou não? Porque sempre tem aquele eu acho, né? Então, quem tá falando para você é alguém que tem resultados naquilo que você quer ter ou é alguém que simplesmente tá achando que é dessa forma? Aqui a gente tem uma coisa muito preciosa. É óbvio que eu não quero... eu não vou usar o vendedor aqui, mas a gente tem um cara que tem uma agência de palestrantes, a gente tem um cara que vive de palestras, a gente tem um cara que é especialista em marketing. A gente tem um triângulo aqui de tudo que um palestrante precisa saber para ser um palestrante profissional, para viver de palestras. Eu não tenho só a opinião do palestrante, eu não tenho a opinião só do contratante, eu tenho a opinião dos três. Então eu consigo me blindar de todos os lados, como o Rodrigo Pimentel, o famoso Capitão Nascimento do Tropa de Elite fala. Uma tropa de elite, eles ficam naquela formação em fila porque o cara da frente ele tá cuidando de quem vier pra frente. O cara de trás, ele não tá virado pra frente, porque já tem um cara olhando pra frente, tá virado pra trás. Tá protegendo toda a tropa da retaguarda. Entendeu? Então, aqui a gente tem pessoas que podem te ajudar em todos seus arredores, né? Então, primeiro, decidir não se omitir. Decidir não deixar de salvar vidas e não deixar de gerar resultados para a empresa. Segundo, entender exatamente o que precisa ser feito. Se você está aqui, você está entendendo. E terceiro, simplesmente fazer. Eu acho que esse terceiro... Simplesmente fazer. Esse terceiro talvez seja o ponto crucial aí, fazer. A gente tem aquela coisa da procrastinação, né? Quando eu tiver tempo, eu faço. E quando só para eu tiver parênteses, dinheiro... se eu não faço, eu volto lá para o círculo. Eu tô me omitindo. Eu volto para onde a maioria das pessoas estão. Eu decidi não me omitir. Encontrei quem me ensina. Sei o que eu preciso fazer, eu não faço, eu voltei para me omitir. É uma esteira, né? Uma vez visto, não tem como desver. Sim. Então, a partir do momento que você aprende, pega essa visão. Você que quer ser palestrante e viver de palestras, pega isso. Uma vez que você aprende uma coisa nova, ou você pratica, é o primeiro ponto. Espera-se que você pratique, ou você está estagnado a não evoluir como palestrante profissional. E isso é fato. Isso é fato. Por que eu digo isso? Tudo começa com uma meta. Chicão, você teve uma meta de ser... Na verdade, eu acho que você ainda tem uma meta. Mas a tua meta inicial era ser palestrante. A partir do momento que você descobriu que essa era a tua vocação. Era ser palestrante. Total. E você correu atrás, desde que você cobrava R$0 por uma palestra, até você alcançar um valor de R$12.000 numa palestra. E isso é importante você falar, né? Colocando aqui dentro, guarda a tua linha de raciocínio aí. Porque entra naquilo que o Lucas falou. Eu tinha uma meta e eu não sabia que eu tinha uma meta. Eu queria algo que eu não sabia como eu iria construir isso. E hoje, o que o Lucas falou foi muito preciso. Você vai impactar de qualquer forma, você fazendo ou você não fazendo. Só que como você vai impactar, positivo ou negativamente? Então a gente acaba se tornando responsável no mundo. A existência de cada um no mundo tem o seu nível de responsabilidade. Mas é muito importante chegar no que vocês dois acabaram. Você falou sobre a esteira da consciência. E o Lucas falou sobre a pessoa ela ter que fazer algo e não saber como fazer. E a gente criou esse ciclo de conhecimento, mas além das experiências que nós trazemos, foi o método desenvolvido. Como fazer, como transformar, como formar uma pessoa que tem um dom não lapidado, que tem um conhecimento não lapidado, em um palestrante profissional. Um passo a passo. Um passo a passo. Em cima de experiência. Esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso objetivo. Através de um método que não é encurtar o caminho, é que de colocar você no caminho certo. E isso que você acabou de trazer é muito forte. É muito forte quando do agir ou do não agir, do fazer ou do não fazer, né? Então, eu não quero só responsabilizar você que está aí do outro lado, tá? Eu também estou me colocando nessa esteira de responsabilidade. Nós desenvolvemos um método que faz com que você entre dentro do caminho certo. E continuar ou não continuar, aí sim. É uma decisão própria. própria. É uma decisão pessoal. É uma decisão própria. Só que aí a gente responsabiliza muito com o que o Lucas falou. Você vai impactar de qualquer forma.
às vezes a tua fala. Eu fico imaginando se algumas palestras eu não tivesse dado. O que não teria sido com algumas vidas. Isso que eu fiquei sabendo. Isso que eu fiquei sabendo. Imagina que você não tá sabendo. Imagina que eu não tô sabendo. E se eu tivesse ficado quieto no meu canto? A gente tá falando hoje sobre barreiras, né? Sobre barreiras universais, sobre barreiras específicas. A partir do momento que você coloca uma meta na tua vida, a meta ela dá uma oportunidade de você quebrar barreiras. Sim. A meta ela tem isso. Eu gosto muito de usar essa história como exemplo, né? Foi feita uma pesquisa com aqueles atletas que fazem salto com vara, né? Imagine que a meta para um esportista assim é você saltar a vara. Você não pode encostar. Se você derrubar a barra, você perdeu. Então, ou seja, a meta é você passar a barra sem encostar. Colocaram a barra lá. E aí ele foi, correu, pulou a primeira vez, segunda vez ele voltou, levantaram a barra um pouquinho mais, ele correu, pulou, deu 8 pulos. E ele conseguiu ultrapassar a barra às 8 vezes. Mesmo a barra mudando de meta. Quando tiraram a barra, pediram para ele repetir os 8 saltos. E um teria que ser maior que o outro. O que aconteceu? O primeiro ele conseguiu, o segundo ele pulou mais alto, o terceiro ele pulou mais alto. A partir do quarto, nenhum mais tinha um crescimento contínuo. Eram desordenados. Eram desordenados. Sabe por quê? Eu vou te falar por quê. Porque o ato de você colocar uma barra acima da outra já é um método de evolução. Isso mesmo. Já é uma metodologia de evolução. E muitas vezes o palestrante, o iniciante, aquele que quer começar... Por que ele se perde? Por que ele já não consegue dar o salto que ele poderia performar? Ele não tem a visão Porque de ele meta. não tem Exatamente, ele não tem a visão de meta. Só que essa visão de meta é dada pelo método. Você, para chegar aqui, você tem que fazer isso, 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 isso. Entra na questão que a gente falou do hábito angular. Pequenos passos, pequenos hábitos, eles podem não ser tão consistentes isolados. Mas ele, dentro de uma repetição, como é o exemplo que você está dando aí, que eu achei muito louco isso, entendeu? E você é palestrante, você quer ser palestrante. Pense na sua carreira dessa forma. Primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa. E isso foi o método de escalonar. Como diz o Alice no País das Maravilhas, quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Então, ou seja, você precisa ter uma visão de futuro. Você precisa se ver no palco. Total. Você precisa se ver com uma plateia de 100, 1000, 3.000 pessoas te ouvindo. Então, ou seja, é visão de futuro. E aí, através dessa visão de futuro, parece que a gente está fugindo do tema, mas não, tem tudo a ver. Essa visão de futuro faz você se obrigar a quebrar várias barreiras. E uma delas Faz você entender qual caminho seguir. Claro, sem dúvida. É como a gente estava falando em um dos podcasts passados. A gente deu o exemplo daquela palestrante que cobra R$400. Ela cobra R$400 no ano retrasado. No ano passado continuou cobrando R$400. Esse ano continua cobrando R$400. Talvez ano que vem vai continuar. Provavelmente no ano que vem. Porque a barra nunca sobe. E ela não sabe como subir. Entendeu? Então é necessário um método, é necessário uma meta para saber qual caminho seguir, quais barreiras quebrar. Porque na grande maioria das vezes, não consegue subir essa barra sozinho. Porque você não sabe. Por que existem coaches? Por que existem treinadores? Michael Phelps, treinador dele. O treinador do Guga. O coach do Ayrton Senna, que era o Nuno Cobra. Eu acredito que hoje o palestrante, tá? E eu falo isso com muito carinho. O palestrante ele tem que se colocar na posição, eu preciso ser treinado. Quando eu aceitei isso na minha vida mudou. Eu preciso ser treinado. Ninguém é tão bom o suficiente a ponto de não se Ninguém colocar é tão como aluno. bom. Tem um ditado que diz assim, na mesa eu tenho que ser o bobo da mesa. Por que eu tenho que... É um termo, né? Até meio chulo, mas por que eu tenho que ser o bobo da mesa? Porque se eu tenho alguém que conhece algo que eu não conheço, eu aprendo com você e eu saio dessa mesa agora, neste momento maior. Então, quando volta a falar em meta, é muito importante, porque o meu amigo palestrante, a minha amiga palestrante está se cobrando por uma meta, que ele nem sabe como construir. Não sei se é o seu caso que está aqui com a gente hoje. Talvez você tenha, eu quero ser um palestrante profissional. Quem está colocando essas barras para mim? Tá entendendo? Então, quando a gente entende de que existem processos, existem métodos, existem treinadores que podem levar a gente, e não é só o simples fato da gente ser cada um de um setor, de um determinado setor, é pelo fato da gente desenvolver um método que forma palestrante profissional. Profissional.
Essa é a chave. Porque se não existe um método, a gente fica fadado ao ocasional. É aquele negócio que você sempre fala do o cara estar palestrante, não ser palestrante. Se você é um palestrante profissional, você é palestrante. Se você é um palestrante que realiza palestras de vez em quando, ou fazer uma palestra caiu em cima do seu colo, você está palestrante. Uma hora ou outra, não vai ter mais palestras. Não é porque você sustentável. não entendeu a questão da barra, você não entendeu como fazer o negócio acontecer. Então, você sempre vai dar pulos do mesmo tamanho e não vai conseguir elevar o patamar. Gente, E arrisco a falar que, em determinado momento, você vai dar pulos menores. Exatamente. Por quê? Porque você não está praticando o hábito angular. Aquilo isso que a gente mesmo. não faz, atrofia. Nada fica parado. Ou você está em crescimento, ou você está... na verdade, até declínio. quando você tá parado, você tá crescendo. Por quê eu falo isso? A gente, por natureza, a gente precisa evoluir em questão corporal. Sim. Então, até você parado, você tá evoluindo corporalmente, tá ficando velho. Então, ou seja, mesmo você parado, a vida faz com que você evolua. Só que você precisa aproveitar essa evolução e evoluir junto. Você não precisa estar parado. Mesma coisa é a meta. Quando você coloca metas, eu quero ser um palestrante, eu tenho a visão de futuro que eu quero me ver em cima do palco, você vai trabalhar para aquilo. O primeiro passo é o quê? Encontrando um método que faça sentido. E isso é interessante. Hoje, nesse episódio aqui, a gente aprendeu que tempo, dinheiro, vulnerabilidade e a mais importante, que é acreditar em si só, são barreiras que você facilmente pode quebrar. A gente apresentou aqui diversas coisas que você não precisa usar o dinheiro como desculpa para ser um palestrante profissional. Você pode reorganizar o seu tempo e usar um tempinho do dia para se dedicar à tua carreira como palestrante. Quando a gente fala isso, é fazer um conteúdo, é dar opinião em outros grupos, é participar de eventos. Ou seja, você tem que se colocar à frente daquilo que você quer ser. Então hoje, você aprendeu que você pode facilmente quebrar essas barreiras que aparecem para dificultar a tua jornada, a tua trajetória como palestrante profissional. E se você quiser viver de palestras, você precisa fazer isso. Agradeço a vocês que estiveram aqui comigo hoje, Tamo junto. trazendo mais esse conteúdo. Chicão, obrigado Tamo aí junto. pela contribuição. Obrigado a você que assistiu. E lembrando, não esqueça de nos seguir lá no Instagram, MBA do Palestrante. Deixar o seu like aqui nesse vídeo. Se inscreva no canal. Só você se inscrevendo no canal, você já passou na frente de milhares de pessoas que querem ser palestrantes, mas que não estão buscando viver como. E viver como é aprender. Certo? Obrigado. Vamos junto para o próximo episódio. Bora. Valeu.